Se você ler o Salmo inteiro, mais uma vez, você vai perceber, cada detalhe do Salmo diz respeito a uma situação específica que o Senhor Jesus viveu no momento da crucificação, as suas últimas horas. E o Salmo tem um título. O título do Salmo é A Corça da Manhã. No dia que os judeus, ou nos dias que os judeus se reuniam nas sinagogas, eles diziam que esta corça era um outro nome para a glória de Deus. Então eles diziam que a glória de Deus era a corça. O próprio Jesus é a glória de Deus, como João diz no seu evangelho. Ele é aquele que trouxe a glória de Deus para os homens. Jesus é a glória de Deus encarnada. E Jesus ao mesmo tempo é o animalzinho que foi sacrificado na cruz em nosso lugar. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a corça é presa de animais selvagens. Também, se você ler o Salmo com atenção, você vai perceber que nos Salmos, essa corça está sendo ameaçada por outros animais selvagens. Ela é ameaçada pelo touro, no verso 12. Ela é ameaçada pelo leão, no verso 13. Ela é ameaçada pelos cães, no verso 16. O que é que isso mostra? Mostra que Jesus não foi poupado do sofrimento. Que nem mesmo Deus poupou o seu filho do sofrimento aqui nesse mundo. Ele não saiu ileso da maldade humana e não saiu ileso da maldade do pecado. O texto do Salmo 22, por exemplo, diz que os seus pés e mãos foram perfurados, verso 16. As roupas de Jesus foram divididas, os soldados lançaram sorte sobre as suas roupas para ver quem ficava com a roupa, no verso 18. Diz que ele foi furado a tal ponto que líquido saiu dele, como água me derramei, no verso 14. Então o Salmo 22, que fala da corça, lembra um outro Salmo, Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. E queridos, naqueles momentos em que o ser humano experimenta sofrimento, o que ele mais anseia é pela presença de Deus. Ele anseia como a corça fareja a água a quilômetros de distância. Ele espera pela presença de Deus. Ele espera pelo conforto de Deus. Ele espera pelo alívio de Deus. E esse é o chamado Salmo da Cruz. Palavra por palavra do Salmo vai descrever Jesus pendurado entre o céu e a terra por amor a você e a mim. Curioso que o Salmo termina no verso 31. Você percebe que o Salmo tem duas partes. Uma parte é toda a descrição de dores, toda a descrição de sofrimento. E o final do Salmo é a vitória de Jesus na cruz. Porque o verso 31 diz assim: para um povo que ainda não nasceu, proclamarão teus feitos de justiça, porque ele agiu poderosamente. E essa palavra e esse verbo agiu no texto hebraico é, ele consumou. Lembra da palavra de Jesus? Está consumado. A obra de Jesus foi completa a tal ponto que ele trouxe remédio, a salvação e a solução para o sofrimento humano. E esse salmo aqui é dividido em três grandes partes. A primeira parte do salmo começa no verso 1, e ele vai abordar as perguntas do sofrimento. Quais são as perguntas feitas no sofrimento? São essas perguntas: Deus meu, por que me abandonaste? São as perguntas do sofrimento. A segunda parte do Salmo é no verso 24, fala da resposta de Deus ao sofrimento. Diz que Deus não menosprezou, não repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. É a resposta ao sofrimento. E a terceira parte do Salmo fala do fruto, do resultado do sofrimento. Todo sofrimento produzirá um fruto. O verso 27 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Então nesse salmo nós temos as perguntas do sofrimento, as respostas do sofrimento e o fruto do sofrimento. E são essas três coisas que eu gostaria de conversar um pouco com você nesta noite. Quais são as perguntas do sofrimento? Davi começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste?
Por que estás longe de salvar-me e longe dos meus gritos de angústia? Eu não sei qual era a situação específica de Davi, a de Jesus eu sei. E Jesus gritou essas palavras aqui na cruz. E ele lança 2 grandes gritos ao Pai nesse momento. E são gritos, queridos, em forma de pergunta. As perguntas são: por que me abandonaste? E por que estás longe? No texto hebraico, essa pergunta por quê, na verdade não é por quê, ela é por quanto tempo? Jesus está dizendo: até quando o Senhor estará longe? Até quando eu vou gritar? Até quando eu vou perguntar sem ter resposta? Jesus quer saber a duração do tempo da ausência de Deus. E por que Deus está ausente na cruz? Você sabe que Jesus está carregando os nossos pecados na cruz, os pecados do mundo inteiro. Ele nesse momento se fez pecados por amor a nós, e Deus não podia olhar para os nossos pecados. Isaías no seu capítulo 1 diz que Deus não suporta o pecado associado ao ajuntamento solene, ele vira o seu rosto. E por alguns momentos então, por causa do nosso pecado que caiu sobre Jesus, o Pai desviou o olhar do seu Filho. Dá para imaginar a dor de Jesus? De alguém que vivia com a eternidade no Pai, de repente veio aqui à terra e pela primeira vez, ele experimentou a dor do ser humano de sentir a ausência de Deus. E assim é também o Filho de Deus, ele se sente confuso, ele se sente desorientado, ele não sabe o que pensar, ele não sabe o que falar. A mesma coisa acontece com quem sofre, queridos. As pessoas que sofrem também fazem essa pergunta: por quanto tempo isso vai durar? Até quando, Senhor? E você sabe, cada pessoa tem uma capacidade diferente de lidar com a dor. Por exemplo, há pessoas que não aguentam uma coleta de exames. Quando eu fazia o serviço militar, eu cheguei a ver colegas desmaiando por tirar sangue. Não conseguem sequer tirar sangue e desmaiam. Eu me lembro ainda nas minhas memórias infantis, quando o pessoal da vacina Sabin ia nos vacinar em casa, tinha um garoto que eu me lembro até hoje da cena, ele agarrado no portão, gritando, berrando, porque não queria tomar a gota. E era uma gota na boca, mas ele estava apavoradíssimo. Mas tem pessoas que suportam a dor até o ponto de conseguir trabalhar com enxaqueca, com dor de cabeça. A capacidade de sentir dor varia de pessoa para pessoa. Mas, querido, seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma dor espiritual, o que é que nós mais desejamos? É que essa dor acabe, é que ela tenha um fim. Você se lembra daquela mulher que procurou Jesus, que se colocou no meio do caminho? Jesus estava a caminho para curar a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que estava gravemente doente, e Jesus está indo com Jairo para a casa dele, para curar a filha, e essa mulher interrompe a marcha de Jesus, e ela toca o manto de Jesus. Essa mulher teve que esperar 12 anos, até ser curada pelo Senhor Jesus. A sua dor, o seu sofrimento, durou 12 anos, até que o Senhor teve misericórdia dela. Havia também um homem paralítico que era sempre colocado todos os dias no tanque de Betesda. Esse homem que esperava o movimento das águas, ele teve que esperar 38 anos, até que Jesus o curasse e o fizesse andar. Então, irmãos, nem sempre o tempo é um aliado nessa questão do sofrimento. O escritor C.S. Lewis, ele diz que nós nunca duvidamos que Deus fará o melhor para nós. O nosso problema é saber quando o Senhor fará o melhor para nós. Mas Jesus não estava sofrendo na cruz só a infecção daqueles cravos nos seus pés,
nas suas mãos. Ele estava recebendo um outro tipo de dor e sofrimento, a blasfêmia. As pessoas que estavam ao pé da cruz e dizendo: você que salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Por que não desce da cruz se é o Filho de Deus? Jesus estava sendo zombado, e outras pessoas, inclusive, que estavam lá, estavam acusando de Jesus de estar sofrendo por ele mesmo, porque tinha cometido alguma coisa. O ladrão não arrependido culpou Jesus, por Jesus estar lá crucificado. Então, além de Jesus ter que aguentar o sol escaldante, a dor dos pregos, a dor do seu corpo vergado na cruz, ele também estava sendo culpado por alguns de estar lá, por pagar o pecado de outras pessoas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A pior coisa que pode acontecer para alguém que está sofrendo, essa pessoa será acusada de não ter fé. Essa pessoa será acusada de não confiar em Deus. Essa pessoa será acusada de não ter feito a coisa certa. Além da dor que a pessoa já tem que lidar, ela ainda tem que sofrer essa acusação de não ser boa o bastante, fiel o bastante para lidar com essa questão. Então, quando você estiver ao lado de alguém que está sofrendo, não pregue um sermão para essa pessoa. Não diga para ela reagir. Quem está caído precisa da nossa mão, e não da nossa recriminação. Uma outra verdade que nós aprendemos do texto é que o sofrimento de Jesus não é o sofrimento de um homem injustiçado, não é o sofrimento de um mártir. O sofrimento de Jesus foi vicário, foi substitutivo. Ele sofreu por você, ele sofreu por mim. Isaías diz: pelas suas feridas nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É verdade, irmãos, o pecado sempre traz sofrimento. Nós não podemos dizer que toda pessoa que sofre, sofre porque pecou. Mas nós podemos dizer que todo pecado pessoal vai trazer um sofrimento. Mas Jesus não merece o que ele está passando lá. Ele não está na cruz por responsabilidade dele, por ter feito mal. Ele está na cruz justamente por ser o salvador de pecadores. Ele não sabe, aliás, ele não causa aquela situação. Da mesma forma como pode acontecer com você, momentos que você não sabe explicar por que você está passando pelo que está passando. Você sabe que não pecou, você sabe que não transgrediu, você sabe que não fez a coisa errada diante de Deus. Mesmo assim você está padecendo. Mesmo assim a dor persiste em você. Mesmo assim o sofrimento chega na sua vida sem aviso prévio. Mas seja o sofrimento fruto de um pecado pessoal, ou seja ele o sofrimento resultado de algo que nós não sabemos, a atitude que Jesus ensina é nos lançar na mão de Deus, até que Deus nos salve. E é o que ele diz no verso 19, dizendo: Tu, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo no meu socorro. Quando Jesus está padecendo o que está padecendo, ele diz: Senhor, se o Senhor não me socorrer, quem vai me socorrer? Se o Senhor não estender a mão para mim, quem fará isso? Jesus se lança nas mãos do Pai e confia inteiramente que em alguma hora, em algum momento, aquele sofrimento vai acabar. Como eu disse para você, Davi escreveu o Salmo, mas jamais ele sabia que ele estava descrevendo um Messias, que ele, Davi, esperava, como todo judeu. Então Davi se sentiu desamparado também. Mas olha só, a pergunta de Davi, por quê? Agora no texto é substituída por uma oração. Quando ele diz: ó minha força, vem logo em meu socorro. E talvez, queridos, nas horas do sofrimento, seja necessário você parar de perguntar a causa. Eu sei que muitas vezes na dor, no sofrimento, as pessoas querem descobrir por que estão sofrendo.
Mas nem sempre você vai saber, e às vezes nem importa saber por quê. O que na verdade importa é falar com Deus pedindo socorro. Porque ainda que você não saiba, o Senhor vai vir em seu socorro. Amém? Então essas são as perguntas do sofrimento. Mas para toda e qualquer pergunta, o que a Bíblia ensina é a gente lançar a nossa pergunta para Deus. E Deus responderá à nossa angústia. A segunda verdade do Salmo são as respostas de Deus para o sofrimento. Olha comigo o verso 10. Davi diz assim: desde que eu nasci, eu fui entregue a ti, e desde o ventre materno tu és o meu Deus. Quando ele começa a orar, a mente de Davi muda. Ele para de perguntar por quê, até quando e onde estás. Quando ele começa a orar, Deus ativa a memória de Davi. Quando ele começa a orar. E eu tenho certeza, toda vez que você começa a orar, Deus fala com você, trazendo algum versículo da Bíblia. Não é verdade? Para mim é assim. Quando a gente começa a orar, Deus lembra alguma coisa para a gente. Deus aciona algum gatilho na nossa memória. E o gatilho que Deus acionou na memória de Davi é esse aqui: Deus, eu pertenço a ti desde o meu ventre. Então, como é que Deus responde o seu sofrimento? Ele responde fazendo a gente lembrar quem Ele é. Ele responde fazendo a gente lembrar o que Ele diz. Ele nos responde fazendo a gente lembrar da sua palavra. Porque Davi diz aqui: o Senhor é o meu Deus desde o ventre materno. Onde será que ele leu isso? Davi leu Davi. Você sabia? Por isso ele lembrou. Porque Davi no Salmo 139, ele tinha escrito: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ele leu o que ele escreveu. E Deus lembrou: lembra, Davi, que você escreveu aquele salmo, que desde o embrião você é meu? Então, e por isso que Davi diz: o Senhor é o meu Deus desde que nasci. Queridos, nós somos confortados por Deus ao lembrar as suas promessas preciosas na Bíblia. E meditar nelas ajuda a receber aquela palavra específica para aquele momento certo. O Espírito Santo, que é o Consolador, nos faz lembrar de tudo que Jesus falou, de tudo que Ele ensinou. Então, para mim, a memória de Deus, ou a voz de Deus, aliás, é aquela memória de um versículo, é aquela memória de um texto da Bíblia, que vem quando eu oro a Deus. E o primeiro argumento que Davi usa para falar da resposta de Deus é que ele foi entregue a Deus desde que nasceu. Quem será que consagrou Davi a Deus? Eu imagino que, sendo judeu, Davi foi levado ao templo com 8 dias pelos seus pais, para ser apresentado e para ser circuncidado, para receber o sinal da aliança, para dizer: esse garoto é meu. O Senhor disse: ele é meu. Então Davi sabia que pertencia ao Senhor quando nem tinha consciência da sua própria existência. Ele foi dado a Deus. Ele era propriedade de Deus quando dependia dos pais para ser cuidado e para ser alimentado. E é curioso que o sofrimento faz a gente esquecer disso. Desde quando você é de Deus? Desde quando você pertence ao Senhor? Talvez você vai dizer: bom, no dia 7 de outubro de 1995, eu me batizei e fiz a minha profissão de fé, e desde então eu sou do Senhor. Desde 12 de dezembro de 1974, eu me rendi ao Senhor num culto de evangelismo e aceitei a Jesus levantando a minha mão. Ou 5 de janeiro
de 2005, eu estava num culto como esse e senti Deus falando ao meu coração, o Espírito Santo me constrangendo, e lá do banco, na cadeira, eu decidi entregar o meu coração a Jesus. Desde quando você é dele? Queridos, você é dele desde que nasceu. O Salmo 127 diz, os filhos, e aí não está descrito filho de crente, filho de não crente, os filhos. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Você é dele. Quando Davi diz, o Senhor escreveu os meus dias quando eu estava no ventre, ele está dizendo isso sobre você também. Não é apenas sobre Davi, é sobre você. E o que conforta Davi, o que traz resposta para Davi é saber, eu sei desde quando eu sou de Deus. Desde que os meus pais me fecundaram. Porque se Deus não quisesse que eu nascesse, eu não teria nascido. Quem tem filhos já sabe disso. Quem é pai sabe que já tem um galardão aqui na terra. A gente vive falando de que o crente está esperando o galardão no céu, né? Qual será o meu galardão no céu? Não sei. Mas você já tem galardão na terra, seus filhos. O fruto do ventre é o seu galardão, diz o Salmo 127. Você já tem aqui a sua recompensa pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu suor, seus filhos. Outro detalhe no texto é que Davi fala aqui de ventre. Ele está falando de útero. Útero é aquele lugar quentinho, o primeiro lugar que a gente morou. Onde nós permanecemos 9 meses, alguns mais apressadinhos, 7, 8, né? Mas nós ficamos lá naquele lugar seguro, quentinho, confortável. E de repente começam as contrações. E aí vem o parto. E o parto é expulsão. A gente literalmente é expulso do corpo da mãe. É a saída de um mundo conhecido, confortável, para um mundo desconhecido e arriscado. A hora que nós temos que respirar com o nosso pulmão, porque não vamos mais respirar pelo cordão umbilical. A mão do obstetra que faz o parto é a primeira mão que pega a criança, que sai do útero, que acolhe a criança nesse novo mundo diferente, frio, desconhecido. Queridos, Deus é o nosso obstetra. Deus é que nos tem nas suas mãos desde que a gente saiu do útero. Desde o primeiro dia até o último dia da nossa vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida não está nas mãos dos que lhe fizeram mal. A sua vida não está nas mãos das pessoas que o prejudicaram. A sua vida não está nas mãos daqueles que estão torcendo para que você fique caído. A sua vida está nas mãos do grande Deus, e é por isso que nós podemos cantar, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? É nas mãos dele que nós estamos, desde o começo até o fim. Essa é a primeira maneira de Deus responder a Davi. A segunda maneira de Deus responder o sofrimento é colocando um prazo para o sofrimento acabar. Eu já mencionei aqui uma famosa oração de Teresa de Ávila, que ela diz o seguinte: nada te turbe, pois tudo passa. Tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Deus lhe basta. Nada te espante, porque tudo passa. No caso de Jesus, Deus Pai ficou em silêncio, mas durante algumas horas, naquele cenário horrível de cruz,
porque nós sabemos que Jesus voltou a provar a presença do Pai. A certa altura ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a última palavra de Jesus foi essa aqui: Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus partiu daqui, ele caiu direto nas mãos do Pai. E o Pai voltou a falar com ele: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E querido, só quem é pai sabe o poder que essa palavra tem. Lembra quando o teu filho caiu e ralou o joelho? Ou lembra quando ele foi tomar a primeira vacina da vida? Lembra quando seu filho correu para você quando você chegou em casa, cheio de saudade, e gritou: pai, papai, painho? Só quem é pai sabe o poder que essa palavra tem de mexer com a gente. É uma palavra tão pequena, mas tem um poder enorme no ouvido de quem escuta. Quanta ternura tem essa palavra, quanto carinho, quanto amor você sente pelo seu filho quando você ouve essa palavra. Imagine Deus. Deus sentiu a mesma coisa quando viu Jesus e recebeu Jesus nos braços, e o sofrimento de Jesus acabou. Então, meus irmãos, seu sofrimento tem dia e tem hora para acabar. Do mesmo jeito que o sofrimento de Jesus acabou ali na cruz, o seu sofrimento tem hora para acabar. Amém? John Donne foi um pastor muito conhecido na Inglaterra, e talvez você nunca tenha ouvido falar do John Donne. Ele escreveu um livro fantástico sobre sofrimento. Mas você vai lembrar do John Donne por causa de uma frase. Essa frase é: por quem os sinos dobram? Já ouviu? Isso foi transformado em filme de Hollywood, né? E ele dizia: não perguntes por quem os sinos dobram. Dobrar o sino é badalar o sino, né? Não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Ele estava falando que na época era muito comum, quando alguém morria, badalar o sino dobrava quando alguém morria. Então não perguntes por quem os sinos dobram, porque quando alguém morre, alguém que morreu, a humanidade está morrendo nesse homem, nessa mulher. Não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti e por mim. O John Donne, que escreveu isso, nesse livro de sofrimento, inclusive, ele descreve uma frase, um momento, aliás, em que ele quase morreu quando ele pegou uma peste, uma pandemia. No final da doença, porém, recuperado, ele fez essa oração aqui. É uma oração a Deus. O tempo será engolido pela eternidade. A esperança será engolida pela tua vinda. Todos os salvos serão uma oferta para ti. Tu poderás receber deles o louvor, e eles receberão de ti a glória para todos sempre. Amém. Queridos, Deus está de braços abertos, esperando você clamar e chamá-lo de Pai. Deus não resiste à oração de alguém que o chama de Pai. Chega um momento em que Deus para de ficar em silêncio. Chega um momento que Deus age. Ninguém vai ficar muito tempo orando isso aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se existe alguém que não suporta ver alguém sofrendo, é Deus. Tanto não suporta que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, mandou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus participa do nosso sofrimento, atentamente. E a prova disso é Jesus sofrendo no seu lugar. A maior prova que Deus se importa com quem sofre é Jesus sofrendo no seu lugar, no meu lugar. Agora, o ponto alto do Salmo é o verso 24.
porque ele diz: Deus não menosprezou o sofrimento do aflito, não escondeu o rosto dele, mas ouviu o seu grito. É isso mesmo, fala que eu te escuto. Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E finalmente, queridos, há um fruto no sofrimento. No verso 26 e 27 do Salmo, diz assim: os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão, e que vocês tenham uma vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão, se voltarão ao Senhor, e as famílias das nações se prostrarão diante de ti. O Salmo diz: você terá uma vida longa. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei quanto tempo você vai viver. Mas não estou falando dessa vida aqui. Lá na eternidade, todos nós teremos uma vida longa. Ninguém morrerá de velhice. O dado maravilhoso que o Salmo fala é da eternidade. E fala do resultado do sofrimento de Jesus. Qual é o resultado do sofrimento de Jesus? Milhões e milhões. E milhares de milhares creram, estão crendo e crerão nele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nos levará para o novo céu, para a nova terra, nos quais habita a justiça. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá pranto, nem morte, nem luto, nem dor. Sim, Jesus sofreu, mas isso trouxe perdão para você. Sim, Jesus morreu, mas a morte dele trouxe salvação para você. Sim, ele foi colocado no túmulo, mas ele ressuscitou e promete: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Salmo finalmente para de falar de sofrimento e começa a celebrar a vitória sobre o sofrimento. O texto vai falar de povos e nações que se rendem ao Senhor Jesus. E diz que todos se prostrarão diante dele. Lembrando que Paulo diz em Filipenses 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa última parte do Salmo é escatológica. Ela fala do tempo do fim, quando o reino deste mundo será entregue ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e a morte será definitivamente vencida. E quando então vem o sofrimento, queridos, nós temos que fazer mais uma coisa. Nós temos que ter essa perspectiva cristã do futuro. O fato de que tudo que hoje incomoda, não vai mais incomodar você. Tudo que hoje faz doer, nunca mais trará dor. A Bíblia diz que a duração da nossa vida é 70 anos, os que têm mais vigor, 80 anos, ou a dona Lídia, 97. E diz que tudo passa rapidamente, nós voamos. Mas se nós compararmos a vida aqui na terra com a eternidade, nós vamos lembrar que lá, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você já parou para pensar nisso? Se do lado de cá o sofrimento é uma chateação, do lado de lá, nós nem vamos saber o que é chateação, o que é dor nas costas, o que é dor lombar, o que é depressão, o que é, seja o que for que você queira dar o nome. Você nunca mais ouvirá essa palavra lá, nunca mais.
Se do lado de cá a época 200, do 40, 50, 60, 70, 80, é aquela época famosa em que você corre de um médico para o outro e o plano de saúde fica cada vez mais caro, do lado de lá não terá hospital, não terá médico, não terá escola de medicina, não terá medicação, não terá cirurgião, não terá terapeuta. Do lado de cá, as mulheres e até os homens fazem radiofrequência, fazem peeling ultrassônico, peeling diamante, microagulhamento, lipocavitação, drenagem linfática, criolipólise, carboxiterapia, preenchimento labial, preenchimento facial, botox, tercaterapia, implante de cabelo, implante dentário. Pesquisei tudo isso essa semana. Quanta coisa as pessoas fazem para ficar mais novinhas. Se do lado de cá a gente faz tudo isso para ficar menos aparentemente velho, do lado de lá ninguém envelhece, o seu colágeno vai ficar novinho, igual de bebê. Os seus dentes, que hoje não são verdadeiros, vai voltar a ter dente. E até o cabelo que você não tem hoje, terá de novo. Porque tudo se fará novo. E essa é a maravilha da eternidade que nos espera, queridos. Nós temos que olhar o sofrimento sob o ponto de vista do futuro que nos aguarda. E além disso, para o cristão, o sofrimento tem uma finalidade que é terapêutica. Quem diz isso é o C.S. Lewis. Ele escreve assim: o sofrimento é uma coisa que... O sofrimento é como uma coceira. Não dá para você não dar atenção, você vai coçar. O sofrimento é mais ou menos algo que insiste em ser notado. Ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres, Deus fala na nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. Ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Deus grita no sofrimento para chamar a atenção nossa para Ele. É claro que o sofrimento é terrível, sofrimento por sofrimento não é bom, e o cristão não agradece o sofrimento pelo sofrimento, mas ele sabe que o sofrimento é uma tremenda oportunidade dele corrigir sua vida. Ele sabe que o sofrimento é uma tremenda oportunidade dele fazer correções de rota na sua história. O sofrimento vai remover aquele véu que eu tinha sobre os meus olhos. O sofrimento vai plantar a bandeira da verdade no meu coração. E o sofrimento vai criar obediência para uma alma que antes era rebelde, que fazia tudo que dava na telha. Então há um fruto bom no sofrimento. Santo Agostinho dizia que Deus quer nos dar a presença dEle, mas Ele não consegue quando as nossas mãos estão sempre cheias. Quantas vezes Deus quer que eu e você experimentemos mais dEle e a gente não experimenta, não porque Ele não queira, mas porque nós estamos cheios, as nossas mãos cheias. E Ele diz que para nós muitas vezes a gente considera Deus como aquele piloto de caça que carrega o paraquedas. Ele sobe no caça, vai fazer uma missão, e ele faz de tudo para não usar o paraquedas, para não ser ejetado. Ele leva o paraquedas, mas ele torce para não ter que usá-lo. Ele diz que muitas vezes o cristão é assim. Deus é o seu paraquedas, ele torce para não precisar usar. Porque só na hora do aperto é que ele puxa o fio, a corda, e aí Deus sustenta ele, e Deus o liberta. Não espere a necessidade de você ser ejetado da vida para Deus abrir o paraquedas para você. Não é preciso chegar a esse ponto. Então o sofrimento ele vai trazer algum fruto em relação a nós e Deus. O sofrimento levou Jó
a dizer que antes ele conhecia Deus, sim, mas pela informação. Eu te conhecia de ouvir. E depois que tudo passou, Jó disse que agora conhecia Deus não por informação, mas conhecia Deus por experiência. Agora os meus olhos te veem. Então o sofrimento pelo sofrimento não é bom. Ele vai criar neuroses, ele vai desestabilizar emocionalmente, ele vai gerar sintoma de pânico, ele leva a gente a enxergar tudo negativo. Só que para o cristão, o sofrimento é aquilo que aperfeiçoa seu caráter. Aprenda uma coisa: se há uma coisa boa no sofrimento, é que quem sofre pode ter certeza, Deus está mais pertinho de mim agora do que antes. E é verdade. Deus está mais perto de mim agora do que antes. E é verdade. A gente experimenta mais Deus de perto. A gente se torna mais quebrantado. A gente se torna menos certo das certezas que a gente tinha na vida. A gente se torna mais humilde de dizer, é Deus que sabe, é Deus que controla. É Deus que sabe o que Ele vai fazer de mim. O sofrimento leva a gente a fazer uma coisa que um salmo diz: descansa no Senhor, espera nele. Através dele nós nos sujeitamos a Deus, identificamos um Deus que também sofre, porque sofreu na cruz, e nos identificamos também com as pessoas que sofrem, porque passamos a falar a língua delas. Para nós que amamos Jesus, o sofrimento traz um fruto que é bom. Deus está trabalhando em você. Não esqueça disso. E você vai sair desse sofrimento melhor do que você entrou, tenha certeza disso. O Salmo 119, 71 diz assim: para mim foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, para o salmista, se há uma coisa boa no sofrimento, eu aprendi mais de Deus no sofrimento do que antes. Eu me aproximei mais dele. O sociólogo britânico Rodney Stark, ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo. E ele diz que um dos motivos que levou a igreja do século I a crescer tanto foi a maneira como os cristãos do século I reagiram às pandemias daquela época, que ele supostamente acredita que eram varíola e peste bubônica. E ele diz que quando a infecção se alastrou por Roma, os romanos deram no pé e fugiram da cidade. Largaram os seus parentes lá para morrer de peste. Mas os cristãos permaneceram onde estavam, cuidando e alimentando os seus parentes e familiares, e cuidando inclusive dos vizinhos que foram abandonados. Um outro teólogo chamado Stanley Hurwas descreve a igreja como o grupo de pessoas que aprendeu a estar doente e pedir ajuda para poder estar presente para quando alguém adoecer. A igreja é o grupo de pessoas que aprendeu a estar doente e através disso aprendeu a estar presente para quem sofre. Então o fruto do sofrimento é que o sofrimento nos torna mais humanos, mais dispostos a ter misericórdia de quem também sofre e por isso mais parecidos com Jesus. Eu quero terminar com uma frase do pregador inglês Charles Spurgeon. Ele dizia o seguinte: os nossos sofrimentos são a oficina de Deus. Esses dias atrás eu levei meu carro para fazer manutenção preventiva. Mas às vezes é verdade que o teu carro quebra na tua mão, mesmo que você tenha feito manutenção preventiva. Você chama lá o seguro leva o teu carro na oficina mecânica para consertar o seu carro. O seu carro precisa parar.
para fazer manutenção. E Charles Spurgeon diz que de vez em quando Deus para a gente para fazer manutenção. Para fazer manutenção na nossa vida. E quando isso acontecer, ele diz, não fique apavorado, porque, em primeiro lugar, os sofrimentos são portas que Deus abre para você confiar mais nele. Segundo, os sofrimentos são a ponte que Deus constrói para você servir o seu irmão. E terceiro, o sofrimento ensina, quando nós admitimos que nada somos, é que nós abrimos espaço para que Ele seja tudo. Queridos, que assim nós aprendamos com Jesus a lidar com o sofrimento, a saber que há resposta para o sofrimento, e principalmente, Deus vai colher alguma coisa do seu sofrimento. Haverá um bom fruto para o seu sofrimento, para a glória do Senhor Jesus.